os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, uma alegria para toda a igreja é estarmos nesse domingo celebrando a ascensão do Senhor. Veja, hoje, diante desse mistério, nos fica muito claro que Jesus é o sumo e eterno sacerdote. Na antiga lei, meus irmãos, era comum, dentro do templo, uma vez ao ano, o sacerdote, que era eleito por um sorteio, entrar no Santo dos Santos. Ele entrava no lugar em que estava instalado a Arca da Aliança. E lá, em um outro átrio, ele apresentava as oferendas. Ele apresentava o seu sacrifício em expiação dos pecados de todos aqueles ali que estavam prestando culto a Deus. E havia uma cortina, dizem que, na verdade, são vários átrios, São como que 3 salas, 3 átrios, divididas por 3 cortinas. Mas só podia entrar lá no último aquele que fosse eleito, aquele que fosse escolhido, aquele que é o sumo sacerdote do ano. E aí ele se colocava na presença de Deus. Diz a tradição que esse sacerdote, inclusive, ele trazia junto ao seu pé amarrado uma corda. Por quê? Caso ele entrasse de modo impuro na presença de Deus, ele poderia vir a morrer instantaneamente. Dizem também que na sua roupa tinha sinos, de modo que quando ele se mexia para fazer a apresentação das oferendas, a assembleia conseguia ouvir que ele estava numa ação litúrgica. Então as pessoas ficavam tranquilas. Ainda que ele demorasse lá, sabiam que ele estava realizando a ação litúrgica. E meus irmãos, vejam, hoje nessa festa da Ascensão, nós estamos celebrando o quê? Quando Jesus ele morre na cruz, diz o evangelista que rasgou-se o véu do templo. Ou seja, agora não é apenas o sumo sacerdote, uma vez ao ano, que pode pôr-se na presença de Deus. Agora todos têm acesso. Por isso, meus irmãos, essa festa é grandiosíssima na igreja, porque Jesus deu a nós, que nele somos batizados, acesso à presença de Deus. Lembram-se, meus irmãos, que Adão, ele se colocou para fora do paraíso. Adão e Eva se colocaram para fora da presença de Deus quando livremente fizeram a escolha de pecar. Tornaram-se impuros. E os impuros não podem ver a Deus. Jesus, no Sermão da Montanha, diz: bem-aventurados puros, porque verão a Deus. É por isso que se exigia uma pureza muito grande do sumo sacerdote. Mas, meus irmãos, quem então poderia eternamente, então, possibilitar que voltássemos à presença de Deus? Aquela presença face a face de que um dia gozou Adão e Eva, senão o próprio Filho de Deus. Então Jesus é o sumo e eterno sacerdote. Ele entrou nos átrios, ele entrou no Santo dos Santos, ele entrou aonde homem algum poderia entrar até então. Ele entrou à presença do seu Pai. E quando ele entra, porque de lá ele veio e para lá ele volta, mas ele volta diferente, ele volta agora com a nossa humanidade. É isso que ele apresenta. Porque o sacerdote, da palavra latina, sacer, sagrado, dotare, dar, oferecer. O sacerdote é aquele que oferece o sagrado. Pois bem, Jesus, ele foi a oferecer a nossa humanidade ao Pai. Ele entrou no Santo dos Santos e ofereceu a minha e a sua humanidade. E aí, meus irmãos, abriu-nos a porta dos céus. Rasgou-se o véu do templo. Eu e você temos acesso agora ao paraíso. Nós temos acesso à visão beatífica. E Deus anseia ver-nos. Não só nós temos desejo de vê-lo, ele também tem desejo de nos ver junto dele, eternamente. Por isso, meus irmãos e irmãs,